A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgene Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição do segundo trimestre. Essa lição tão maravilhosa mesmo, rica mesmo. Antes da gente comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância o seu comentário, a sua inscrição no canal e o likezinho de joinha, que ajuda o canal, a aula mais ser divulgada. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai ser mais propagado, né, a aula, e mais pessoas terão acesso a essa aula. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. A lição desse trimestre, desse segundo trimestre de 2024, era muito boa, maravilhosa, um assunto excelente que vai nos trazer ricos ensinos. O tema principal nos diz assim que é a carreira que nos está proposta. O subtema diz assim: o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição que nós vamos comentar é a terceira lição, que tem como tema o céu, o destino do cristão. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição. Olha, todas essas aulas, cada aula, cada estudo, ele tem como base a Bíblia Sagrada. Então, o texto áureo é a primeira base, é o que vai dar sustentação à aula, ao ensino. Diz assim, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo número 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos a salvação, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Verdade de Prata nos diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com a sua legítima esperança. A segunda base da lição, o autor ele usa dois textos bíblicos, que é lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, o versículo 14, o versículo 20 e o 21. E também no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo número 4. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, porque é a base da lição. Capítulo 21, corrigindo, do versículo 1 ao versículo número 4. A lição ela tem três objetivos, é bom a gente comentar sobre isso, porque cada objetivo está subordinado a cada tópico da lição. Quando você conclui cada tópico, ele automaticamente está respondendo a cada objetivo da lição. Então, o primeiro objetivo é distinguir o céu como a morada final na vida eterna com Deus. O segundo objetivo é apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. O terceiro objetivo é pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. A introdução, ou pequena parcela da introdução, vai nos dizer assim que o homem natural mesmo, é impossível discernir as coisas espirituais. Por quê? Visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. O homem até pode dizer, não, mas é impossível discernir? Sim, porque para discernir as coisas espirituais, você tem que ser nascido de novo, tem que ter o Espírito Santo morando no seu coração. Porque o que vai ajudar a discernir, a entender as coisas espirituais, é o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: por isso a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Quer dizer, o homem natural ele não tem o Espírito Santo de Deus, não habita no seu coração, então, para ele traz conceitos, ideais naturais e humanos, e totalmente longe da vontade ou dos preceitos de Deus. Concepções enganosas, longe da vontade do Senhor. Contudo, o cristão,
é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como a sua morada na vida eterna com Deus. Por isso que o tema é muito importante, o céu, um destino do cristão. A gente vai ver sobre esse destino do cristão. A lição ela vai nos ensinar aonde nós vamos morar com Cristo na glória. É verdade. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver que o céu é o alvo de todo cristão. E no primeiro ponto nós vamos definir céu. Porque à luz da Bíblia, queridos, Velho e Novo Testamento, nós sabemos que há 3 céus. A palavra céu aparece no primeiro versículo da Bíblia, Shamai, que apontava para o céu atmosférico, ou, como alguns estudiosos costumam lembrar, todo o espaço, né? No primeiro versículo da Bíblia, alguns creem que lá fica dito, criou os céus e a terra. Na verdade, é uma referência à criação do espaço e da matéria, de forma que é muito profundo. E no Antigo Testamento, assim como no Novo, nós vemos uma distinção maravilhosa, porque a Bíblia já fazia distinção entre o céu atmosférico e o céu além do céu que nós vemos na atmosfera, o céu do cosmos, do espaço. Mas ainda há um terceiro céu, que é o céu que está em uma outra dimensão que não é a dimensão física. Até hoje o homem não tem explicação para muitos fenômenos do espaço. Buraco negro tem sido estudado exaustivamente nas últimas décadas. E o homem não tem explicação, queridos, nem para o espaço sideral, muito menos ainda para o céu em que Deus habita, que é fora da dimensão espacial e do tempo, fora da dimensão física. Então, à luz da Bíblia, nós temos essas distinções de 3 céus. O céu atmosférico, o céu sideral, que vai além da nossa atmosfera. Quando a nossa atmosfera acaba, isso é no espaço sideral. Mas a Bíblia também se refere ao céu, o terceiro céu, que seria a habitação de Deus de forma espiritual, fora dessa dimensão física em que nós estamos. À luz da Bíblia, temos então esses 3 céus. O segundo ponto ainda do primeiro tópico, tem como tema o céu conforme o ensino de Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu. O texto fala muito bem sobre isso. E não foi por acaso. Esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo Paulo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo, e Jesus, salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. Então, Paulo foi levado ao terceiro céu, o qual o Diego explicou muito bem sobre isso, aponta para o lugar celestial, aonde nós estamos já destinados a esperar, a morar com Cristo na glória. Quer dizer, de onde está sempre com o Senhor, e vamos estar sempre com o nosso Senhor, que é o céu conforme o ensino de Paulo. Estamos vendo sobre isso. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, no presente momento da sua vida. Então, todo o seu pensamento, toda a sua vocação, todo o seu intuito é morar com Deus na glória, nesse céu. É o pensamento do cristão. Ele não pensa em morar aqui na terra. Aqui a gente está só passando um tempo só. É passageiro. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Estamos só passando um tempo aqui. No tempo certo, cada um de nós vamos receber o chamado para morar com Cristo na glória. E basta você também tomar essa decisão de morar com Cristo na glória. Quer dizer, dessa forma, o poder que está na sua vida vem do céu e habitar e vencer a cada dia. Quer dizer, a habilidade de vencer, de estar sempre presente com o Senhor, de andar, enfrentar todas as lutas,
e não fugir desse objetivo, desse alvo, que é encontrar com Cristo na glória. Exato. E no terceiro ponto, desse primeiro tópico, nós vamos ver o alvo do cristão. Então, queridos, esse é o nosso objetivo. A gente precisa olhar isso sob uma perspectiva mais ampla e entender que quando o homem pecou, o pecado dele afetou toda a criação, inclusive todo o cosmos. De forma que, naquele momento, Deus decidiu destruir todas as coisas. Mas porque ele nos amou, viu a mim e a você, existia um intervalo entre essa destruição, a que todos os elementos estão destinados. Está escrito muito claramente que todos os elementos, ardendo, se desfarão. Entre esse intervalo estamos eu, você e todos o que Jesus comprou com seu precioso sangue, para ser retirados da criação comprometida pelo pecado, para então ela ser totalmente aniquilada. É isso que a Bíblia revela. Nós estamos nesse período de intercessão da graça e da justiça de Deus. Mas o nosso objetivo é ser tirado daqui. Por isso que Deus exige de nós, sejam santos, porque eu sou santo. É por isso que esse é o requisito, se afastar do pecado, porque é por causa dele que todas as coisas necessariamente precisarão ser destruídas. Por isso que o nosso alvo como cristãos é nos distanciar da causa de todo o sofrimento humano e da necessidade do juízo de Deus, qual seja o pecado. Então, o alvo do cristão é muito claro. Eu faço questão de ler, queridos, 1 Coríntios 9, 23 e 24 e 25. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele, participante dessas boas novas. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Olha aí a abstenção das nossas concupiscências. Então, Paulo continua. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Esse paralelo é muito maravilhoso para termos uma noção desse compromisso em ter um objetivo, se distanciar do pecado. Aqui Paulo diz que o atleta não pode todo dia comer uma feijoada, comer uma coxinha de manhã, de tarde, de noite. O atleta não pode. Ele precisa se abster de comidas excessivamente gordurosas. Nós também. Ele faz isso visando uma coroa corruptível. Mas Paulo está dizendo, nós nos abstemos do pecado. Nós nos distanciamos da concupiscência com a ajuda do Espírito Santo por causa de uma coroa incorruptível. Precisamos ter clareza, queridos, que há propósito na nossa vida e na nossa caminhada quando damos lugar à ação do Espírito Santo de Deus. O céu é o nosso alvo. Amém. Com isso a gente conclui, o primeiro tópico da lição. A gente viu que o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O segundo tópico da lição tem como tema a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Lembra que eu falei sobre os dois textos que o autor da lição fez menção, que foi justamente lá primeiro em Filipenses, depois Apocalipse. Esse segundo tópico vai falar sobre o Apocalipse, que é o segundo texto, ou a segunda base da lição. Por isso a importância de você ler com os alunos esse texto, frisar bem com ele, porque você vai precisar dele no segundo tópico da lição. O primeiro ponto do segundo tópico tem como tema um novo céu e uma nova terra. Você vai ver que depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6,
O que predominaram ali era a desordem, a tribulação e o juízo. Logo na sequência, quer dizer, o quadro revelado na sequência é de um novo estado eterno. Paulo, o apóstolo João, narra muito bem sobre isso no Apocalipse. Então, o apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Isso você vai encontrar em Apocalipse, o capítulo 6, vai mostrar sobre isso. Quer dizer, o espaço astronômico não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, o versículo 1. Ele fala aqui que o adjetivo do grego kainos, que é novo, aponta para o novo, que aparece no texto, traz a ideia de um novo, de novo, com respeito à forma, quer dizer, uma forma fresco, recente, não usado, por exemplo, esses termos. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Aí a gente vai para a Bíblia e Isaías, ele já profetizou sobre esse local, quer dizer, a criação do novo céu e a nova terra. Isaías 65, o versículo 17, que diz assim, Isaías 65, versículo 17, porque eis que eu crio o céu novo e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordação. Que maravilha! Então, é um novo céu, uma nova terra, foi profetizado bem antes pelo profeta Isaías, certo? Então, ele diz aqui, esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Nosso Deus vai fazer novo todas as coisas. Tudo que ficou para trás vai ser esquecido, vai passar, vai ficar para trás. Vai fazer novo todas as coisas, meu Deus. Isso é maravilhoso, né? É verdade, o segundo ponto desse tópico, em que a gente está falando sobre a descrição do céu. Que maravilha, né? A Bíblia dá um vislumbre. O que eu acho mais maravilhoso, queridos, é a limitação que os autores bíblicos têm, e isso é maravilhoso, em expressar a beleza dos céus com expressões humanas, literárias, né? João fala do mar de cristal. O mar de cristal. João fala de ruas de ouro, mas, queridos, foi a forma que ele encontrou para expressar aquilo que ele estava vendo. Talvez ele imaginou o que é que pode se comparar a uma água tão límpida, pacífica, bela. Cristal, um mar de cristal. E isso se repete muitas vezes, né? O muro, os portões da Nova Jerusalém. Não havia paralelo para descrever a beleza dos céus. Acho maravilhoso isso, que os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, encontravam mesmo assim limitações, porque não há com que se comparar. Paulo resume isso, dizendo que, apesar das lutas aqui, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda é desconhecido e incompreensível o que Deus tem reservado. Mas essa descrição na Bíblia continua falando sobre o rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, citado por Davi, ele é citado mais uma vez, né, por João em Apocalipse, a árvore da vida, a presença de Deus, não precisa de sol, irmão Salomão, é a face do nosso Deus quem alumia aquela cidade, de forma que esses aspectos da descrição, queridos, da Nova Jerusalém, são uma maravilha para nós exercitarmos a nossa fé. E nós sabemos, é o nosso objetivo, é o nosso destino, porque o alvo é Cristo Jesus, pelo qual nós alcançamos a Nova Jerusalém. Amém. Com isso a gente conclui o segundo tópico,
a gente viu que a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Glória a Deus, aleluia. O segundo tópico da lição nos diz assim, tem como tema, céu, o fim da jornada cristã. Céu, o fim da jornada cristã. O primeiro ponto do terceiro tópico diz assim, estaremos onde Deus está. E ele nos guia aqui, o autor da lição, nos guia para Apocalipse capítulo 21. Que maravilha é Apocalipse capítulo 21. Vou ler alguns versículos para os irmãos entenderem. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como a nova esposa, ataviada para o seu marido. Então, o Apocalipse, aqui o capítulo 21, vai mostrando como é esse novo céu, essa nova terra, a morada onde Deus está. E estaremos com Deus. Há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Lá em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, fala muito bem sobre isso. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 21, 3, ele fala sobre isso. E ouvindo uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e eles serão o seu Deus. E com eles e serão o seu Deus. Que maravilha! Então, ele mostra muito bem aqui, que aonde estará Deus, nós estaremos com Ele, porque não existe um céu sem Deus. Aleluia. Então, estaremos onde Deus está, irmão. Glória a Deus. E no terceiro tópico, a gente continua falando sobre as maravilhas, né? E veja só, estaremos onde Deus está. Glória a Deus. E as lágrimas cessarão. Então, é maravilhosa a noção, queridos, das promessas. Muitos crentes ainda não entenderam, e é muito difícil mesmo entender a profundidade, a largura, toda a extensão das promessas de Deus. Paulo deixa claro que ele viu coisas que era ilícito falar. Então, tem coisas que estão reservadas para quando chegarmos nos céus. As lágrimas cessarão. Então, além dessa realidade física, experimentaremos uma outra realidade espiritual e emocional. Não haverá mais lágrimas, porque a causa das lágrimas é a corrupção que o pecado trouxe. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe como consequência a corrupção do que Deus havia deixado em estado perfeito antes do pecado. Então, à medida que o pecado é vencido, toda a causa da lágrima dos seres humanos também é aniquilada. Paulo diz que é o último inimigo a ser derrotado pela redenção, a morte. A morte será o último inimigo a ser derrotado. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele conclui esse capítulo ainda zombando disso, dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê você agora? Que Cristo venceu todas as coisas. Aleluia. Então, essa lição é um lembrete, queridos, do nosso alvo, do nosso destino. O alvo é Cristo e por Ele, nosso destino é esse maravilhoso céu, onde gozaremos a liberdade plena da corrupção e do pecado. E o irmão falando, né, irmão Dick, falando sobre a morte, né, que nos causa tanta dor, não é isso? E a gente sabe que um dia ela vai ser aniquilada, ela vai ser extirpada da existência, né?
E a morte nos causa tanta dor quando a gente perde um ente querido, que a gente sabe que a gente não vai ver mais ele, não vai voltar. Então, por isso que ele diz aqui, né? As lágrimas cessarão, acabarão. Não vai existir mais morte, não vai existir mais dor. O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim: o céu como repouso eterno. Está dando continuidade. Se vai as lágrimas vai cessar, então o céu vai ser um repouso. Mas ele diz aqui que a expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois o céu haverá constantes atividades, como adoração, serviço, aprendizagem, grande aprendizagem, entendeu? Então não vai ser aquela mordidão, aquele lugar, aquele tédio, nada disso, como muita gente até mesmo ensina, ou apregou esse ensinamento, mas está longe da verdade. O céu é lugar de alegria, de felicidade. Aonde Deus está, a fartura de felicidade, de alegria. Não tem tédio, não tem dor, não tem sofrimento. Tudo isso vai passar. Quer dizer, trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Isso vai ser totalmente diferente do que a gente vê hoje. A morte, a fome, a peste, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai. Isso tudo vai se acabar, vai terminar. Quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço, exaustação, e presente, nos dias presentes de hoje, que é o cansaço físico. O ser humano hoje, ele nasce, ele cresce, mas ele vai morrendo. A gente sabe que quando o ser humano nasce, é como se tivesse um cronômetro em cima da sua cabeça, já marcando o dia de terminar. Então, tudo passa, tudo vai murchando, tudo vai morrendo. Mas lá a morte não vai ter mais domínio sobre nós, não é isso? Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã. E a gente vai experimentar na morada eterna com Cristo. Vamos ser redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna no céu, como a verdadeira esperança. O crente não pode, perder a esperança. Mesmo que os dias são maus, são difíceis, mas a gente tenha a certeza da nossa morada com Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E assim a gente chega, à conclusão dessa maravilhosa lição. É um lembrete para nós das promessas que nos aguardam. É interessante nós observarmos nesse momento de reflexão a vida cristã que estamos levando. E Jesus deixa claro que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Verdade. Tem um hino da harpa que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Veja, se nós olhamos para todos esses aspectos maravilhosos do céu, é porque o pecado não entra lá. Então, se a gente ainda está lutando contra o pecado, a nossa natureza precisa da ação do Espírito Santo para nós termos uma outra postura, que é a de rejeição, de asco ao pecado. Porque ele é a causa de toda a corrupção, morte e sofrimento. Esses que não vão entrar no céu. Por isso que Jesus deixa muito claro. Não é mérito nosso. Não vamos chegar lá por causa do tamanho do nosso currículo, dos diplomas. Verdade. E nem do dinheiro que alguém tenha. No céu não se compra. Mas, querido, Jesus diz, é por meio de um novo nascimento. Uma nova natureza que agora tem uma nova aspiração, agradar ao Deus que criou todas as coisas, porque esse queridos, o chamado inicial do homem, adorar o Senhor, louvá-lo, ter intimidade com Ele, relacionamento, e tudo isso é restaurado quando nós nascemos de novo, e essa é a nossa esperança, que em Cristo Jesus, nascidos de novo, santificados,
nós veremos a Deus por méritos de Cristo Jesus. Mantenha firme essa esperança. Como disse o nosso irmão Salomão, mesmo em dias tão maus, de tanta injustiça, nós somos chamados para ser luz no meio das trevas. E a luz que há em nós, queridos, nós não temos luz própria, não é, irmão Salomão? Não. Tem crente que quer ter luz própria. Não temos, queridos. Nós devemos ser como espelhos, refletindo a glória de Deus, com essa esperança maravilhosa. Então a gente conclui essa lição dizendo que Jesus falou a Nicodemos, dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, queridos, se essa é a nossa esperança, que nós tenhamos a consciência de que é necessário nascer de novo, se submeter completamente a Cristo, para nós alcançarmos essa maravilhosa expectação. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. É verdade, já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.